Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar um íon muito importante para o nosso organismo, que é o potássio. Inicialmente, é importante dizer que o potássio ele é um íon que é controlado dentro de uma faixa bastante estreita, e esse controle depende muito do funcionamento normal do rim. A faixa de trabalho do potássio, como vocês podem ver nessa figura, varia entre 3,5 miliequivalentes por litro até 5 miliequivalentes por litro. Então é uma faixa bastante estreita. Se eu tenho redução desse valor para menos de 3,5, eu vou ter uma situação que a gente chama de hipocalemia, calemia, de cálcio, de potássio, enquanto que hipercalemia são valores acima de 5 miliequivalentes. Bom, por que é tão importante manter esse potássio dentro desses limites tão estreitos? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o potássio ele é o principal íon que vai formar e ser responsável pela manutenção dos nossos potenciais de repouso. Então, todas as células excitáveis que nós temos, então, que vão apresentar aí um potencial de repouso, enfim, elas dependem muito da diferença de concentração dentro e fora da célula do potássio. E aí, é claro, se eu variar essa concentração, eu posso ter diversos distúrbios elétricos na minha célula, que podem acarretar em sérios problemas, como, por exemplo, nessa figura que vocês estão vendo aqui, onde nós temos, então, um ECG, mostrando que qualquer modificação, ou para mais ou para menos de potássio, nós vamos ter sérios problemas no músculo cardíaco, certo? Então, nós vamos ter modificações imediatas aqui no eletrocardiograma, e essas variações incluem até, eventualmente, fibrilação ventricular. Então, quer dizer que o músculo cardíaco ele pode se tornar muito pouco excitável ou muito excitável. O fato é que ele não funciona, ele não consegue funcionar como uma bomba muscular para conseguir, então, enviar o sangue para os nossos tecidos. Então, nós precisamos controlar muito finamente as concentrações de potássio, certo? E o rim ele vai ser um órgão fundamental nesse controle. Aqui só para mostrar para vocês, na figura de cima, nós temos uma célula excitável com o seu potencial de repouso ali de menos 70 milivolts, um limiar de excitabilidade, que é aquele limiar, aquela voltagem onde os canais de sódio voltagem dependentes, eles de fato vão modificar os seus portões, vão abrir se essa voltagem atingir o limiar, e nós vamos ter então aquele pico de potencial de ação, potencial de ação tudo ou nada. Esses canais rapidamente se fecham, nós temos abertura de canais de potássio, também voltagem dependentes, as células repolarizam, eventualmente algumas se hiperpolarizam. O fato é que esse é o funcionamento de uma célula normal quando nós temos então a manutenção das concentrações de potássio do lado de fora. Lembrando que, é claro, a maior parte do potássio é armazenada dentro das nossas células. Então aqui vocês conseguem ver uma célula excitável com o seu potencial de equilíbrio, de menos 90 milivolts, e aqui vocês têm o limiar de estabilidade sendo mostrado aqui, o limiar de disparo. O que acontece aqui? Observem que quando nós temos variações nas concentrações de potássio, o que acontece, por exemplo, quando eu tenho menos potássio plasmático? Observem que o meu potencial de membrana ele ficou mais afastado do meu potencial de disparo. Esse limiar de estabilidade ele ficou mais longe. Então essa célula aqui ela ficou menos excitável, demora mais tempo, eu preciso de uma carga, uma descarga elétrica maior para que ela finalmente atinja o limiar de estabilidade e tenha aqui um potencial de ação. Então essa célula ficou menos excitável. Por outro lado, se eu aumentar as concentrações plasmáticas de potássio, o que vai acontecer? Esse potencial de repouso ele vai se aproximar muito desse limiar de estabilidade. Então essa célula pode, qualquer pequeno evento, pode rapidamente fazer com que essa célula despolarize. No entanto, o que pode acontecer também? Alterando o potencial de repouso de uma célula, lembra que os canais de sódio e voltagem dependentes, eles dependem muito do processo de repolarização para voltar a assumir uma possibilidade de reabertura. Ele tem que voltar a ser excitável. Então, se esse potencial de repouso ele não atinge um determinado nível, o canal de sódio e voltagem dependente ele pode eventualmente não voltar a um estado de reativação, ou seja, ele não vai responder a um novo estímulo. Então, de qualquer forma,
né, variações de potássio podem deixar as nossas células muito pouco excitáveis. E isso pode ser extremamente perigoso para, por exemplo, o músculo cardíaco, para o sistema nervoso como um todo, né, o músculo esquelético. Todas essas células vão sofrer mudanças elétricas bastante importantes. Então, manter os níveis de potássio dentro de uma faixa estreita é essencial para a vida do indivíduo. Então, a gente tem que manter esses limites, né, estreitos dentro dessa faixa, ou nós vamos ter essas variações importantes no potencial de membrana das células excitáveis. Bom, o rim, como eu falei para vocês, é de fato o principal órgão que vai controlar as concentrações plasmáticas de potássio. No entanto, né, o rim ele demora muito para fazer isso. Então, desde que a gente ingere uma refeição, por exemplo, nós temos muitos alimentos ricos em potássio. Então, qualquer alimento, uma refeição que a gente faça, né, a gente tem uma grande quantidade de potássio sendo administrada e, consequentemente, após uma refeição, a gente pode elevar a nossa concentração de potássio. Aqui tem um exemplo bem comum, né, aumenta 30 miliequivalentes, o que repercute aí um aumento de 2,4 miliequivalentes por litro após uma refeição. Ou seja, se esse valor que está entrando no nosso sangue em função da dieta não for rapidamente removido, o que pode acontecer? Eu posso ter aqueles problemas de excitabilidade, como eu falei. Então, eu preciso de mecanismos mais rápidos do que o rim para tentar tamponar esse potássio da dieta, por exemplo. E aí, a longo prazo, nas horas seguintes após essa refeição, então o rim ele vai dar conta de controlar, né, e de eliminar o excesso de potássio que foi ingerido na refeição. Ou, se for o evento oposto, ele vai então aumentar, né, evitar essa secreção de potássio para que as concentrações retornem ao normal. Então, antes de falar então do papel renal no controle do potássio, eu vou comentar algumas coisas importantes a respeito desse tamponamento rápido do potássio, que ele é feito por alguns hormônios importantes, como é o caso da insulina, da adrenalina e da aldosterona, que nós já estudamos. Então, aqui mostrando novamente, né, o que vai acontecer, o balanço geral do potássio no nosso organismo. Então, o potássio ele vem aqui da nossa dieta, né, ele vai ser absorvido no nosso intestino, uma parte pode ser eliminada pelas fezes, mas a maioria vai parar então aqui no nosso líquido extracelular. E como eu falei para vocês, a principal via de eliminação desse potássio é o rim, a partir da formação de urina. Mas, como eu disse, demora um pouco para que o rim finalmente consiga executar essa função, certo? Então eu preciso de mecanismos rápidos. E esses mecanismos rápidos, eles dependem exclusivamente do quê? De retirar o potássio plasmático, potássio extracelular, e colocar para dentro de algum tecido. Em especial, os tecidos que mais participam desse tamponamento, né, é o músculo esquelético, o fígado, os ossos e as hemácias. A partir desses 3 hormônios aqui que são importantes reguladores do potássio, que é a insulina, a epinefrina e a aldosterona. Esses hormônios, eles dividem algo muito incomum para esse controle do potássio, certo? Que é o que nós vamos ver nos próximos slides. O primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês, vamos falar um pouco da insulina, né? Eu já falei para vocês que uma refeição, né, ela geralmente vem com uma grande quantidade de potássio, e se a gente for lembrar dos mecanismos de secreção de insulina, como é que a gente controla aqui a liberação de insulina, né? De uma maneira bem geral, a gente sempre pensa em substratos que vêm da nossa dieta, por exemplo, a glicose. Então, a glicose ela entra na célula beta, ela vai ser metabolizada e ela vai produzir, por exemplo, né, energia, ATP. E nós temos canais de potássio na nossa célula beta que são sensíveis a ATP, que quando os níveis de ATP eles são elevados, por exemplo, quando tem glicose disponível da dieta, o que vai acontecer? Esse canal ele fecha. Qual é a tendência natural do potássio? O potássio tem uma tendência natural de sair porque ele é mais concentrado dentro da célula. Então, se esse canal ele fecha, o que acontece? O potássio ele para de sair. Essa célula vai despolarizar, vai induzir a abertura de canais de cálcio voltagem dependentes, que vão fazer então com que as vesículas com insulina sejam secretadas. E a insulina vai fazer basicamente o quê? Estimular pelos tecidos, especialmente o músculo esquelético, né, a captação de glicose do meio extracelular para dentro das células. E aí eu consigo então recuperar, né, essa homeostase da glicose, diminuir a glicemia.
que eu estou falando isso, né? Porque se a gente observar os principais estímulos para a liberação de insulina, vocês vão enxergar que a glicose, é claro, é o primeiro que a gente pensa, né? Aminoácidos, alguns mais potentes que outros, ácidos graxos, cetoácidos em concentrações bastante elevadas, e olha que interessante, o potássio é um grande secretagogo, é assim que a gente chama, né? As moléculas que induzem a secreção de insulina, secretagogos, e aumentos na concentração sérica de potássio imediatamente também estimulam a liberação de insulina. E aí o que a insulina ela faz? Assim como ela faz com a glicose, o aminoácidos, os ácidos graxos, ela vai estimular a captação e o armazenamento do potássio dentro das nossas células, certo? E aí é claro, né? Se nós vamos pensar então nessa importante função da insulina para tamponar o nosso potássio que vem da refeição, indivíduos com diabetes, certo? Eles possivelmente vão ter problemas, desde que obviamente, se essa diabetes não for controlada, né? Uma tendência ao desenvolvimento de hipercalemia, certo? Se a insulina não funciona de forma correta, né? O indivíduo tem resistência à insulina, ou se de fato é um indivíduo que não produz insulina de forma normal, né? Como é o diabetes do tipo 1, esse indivíduo após uma refeição tem uma tendência natural de desenvolver hipercalemia. Então é um cuidado especial que nós temos que ter. Bom, o que mais que nós temos, né, desse tamponamento de potássio? Certo? Além da insulina, nós temos também a adrenalina. E a adrenalina, assim como a insulina e a aldosterona, elas dividem, como eu falei para vocês, uma via comum para estimular a captação do potássio. Que via é essa, né? Então a adrenalina ela faz a mesma coisa, assim como a insulina também, e a aldosterona. O que a gente viu sobre a aldosterona, né? Bom, a aldosterona é um hormônio que ele é liberado lá pelo córtex da glândula suprarrenal e um dos estímulos mais importantes, a gente viu lá, né, a angiotensina 2 estimula a liberação da aldosterona, mas nós vimos que o potássio também é um importante regulador da liberação de aldosterona. Então, hipercalemia também estimula a liberação de aldosterona. Tá, mas afinal de contas, qual é o elo de ligação que eu falei sobre esses três hormônios aqui, né? Então, basicamente, o que a gente tinha visto da aldosterona? Olha, a aldosterona ela tem o sítio mais importante de ação lá nas nossas células principais. O que ela fazia nas células principais? Ela estimulava a quantidade, né, de canais de sódio, né, que são os ENaCs, de Ronc, que é aquele canal então que vai transportar o potássio para fora, ou seja, a secreção de potássio. Mas uma das ações mais importantes que a aldosterona tem é na nossa bomba de sódio e potássio. Ela estimula não só a atividade, mas também a quantidade dessas bombas de sódio e potássio nessa membrana basal. Então isso intensifica o processo de secreção do potássio. Então aquele elo que eu falei para vocês, né, que inclui a aldosterona, inclui as catecolaminas e inclui a insulina, está exatamente nessa ação aqui, ó. Esses hormônios, todos eles, são importantes estimuladores da nossa bomba de sódio e potássio. Então, qualquer coisa que estimule a bomba de sódio e potássio vai causar o quê? Aumento na entrada do potássio para as nossas células, certo? Então, se eu estou retirando o potássio do lado de fora, né, o que está acontecendo? As concentrações séricas de potássio estão diminuindo. Então, esse tamponamento rápido ele é feito por esses hormônios, em parte, né, na sua maior parte, por estimular bomba de sódio e potássio. Existem outros fatores importantes, né, que podem modificar o nosso balanço do potássio, certo? Como, por exemplo, distúrbios no equilíbrio ácido-básico, certo? Especialmente se for metabólico. Geralmente, os distúrbios respiratórios, acúmulo de CO2, não vai causar nenhum tipo de prejuízo significativo nas concentrações de potássio. Mas, se for um distúrbio mais metabólico, especialmente se for um ácido mais não ácido orgânico, né? Se for um ácido mais mineral, a acidose causada por ácidos minerais, ela tem um efeito no potássio muito mais potente do que se for causado por aumento de um ácido orgânico. De qualquer maneira, quando nós temos uma acidose, nós temos um movimento diferente do potássio nas nossas células. Uma acidose geralmente causa um aumento na concentração extracelular de potássio, enquanto que a alcalose ela vai causar o efeito oposto, ela vai diminuir a concentração extracelular de potássio.
Por que que isso acontece? Né? Embora os mecanismos precisos eles não são completamente elucidados, né? Essas variações de hidrogênio, né, variações de pH, elas estimulam muito uma troca entre hidrogênio e potássio, né? Basicamente, quando nós temos um estado de acidose, o que nós temos? Nós precisamos tamponar esses ácidos, certo? E os melhores tampões que nós temos, claro, existem tampões extracelulares, né, o bicarbonato no sangue, por exemplo, mas os grandes tampões são considerados o quê? Proteínas. Proteínas são excelentes tampões e elas estão basicamente dentro das nossas células, né? Então, conforme nós temos uma variação de pH, né, conforme o pH ele vai ficando mais ácido, essa mudança de pH induz alterações importantes, como, por exemplo, o bloqueio na ação de algumas enzimas, de algumas proteínas, como, por exemplo, a própria bomba de sódio e potássio. Certo? E o que vai acontecer? Eu vou inibir não só a bomba de sódio e potássio, mas outras proteínas que fazem parte do processo de captação do potássio de fora para dentro da célula. Resultado, essa acidose ela vai reduzir a entrada de potássio para as nossas células. Então, o potássio ele vai se acumular no meio extracelular e isso vai induzir então, uma hipercalemia. Certo? Então, esse seria o mecanismo mais básico, explicado da forma mais simples, né, de hipercalemia induzida por acidose. E o evento oposto seria encontrado então na alcalose, onde nós temos então uma redução nas concentrações séricas do potássio. Outro fator que pode modular a quantidade de potássio extracelular são variações de osmolaridade, certo? Então, o aumento de osmolaridade está diretamente relacionado com o aumento na concentração plasmática de potássio, diminuições de osmolaridade, reduções na concentração de potássio. Por que que isso acontece, né? Porque mudanças de osmolaridade provocam grandes mudanças de fluxo de água para dentro ou para fora da nossa célula, né? Então, existe uma variação de volume importante. Por exemplo, se eu pegar uma célula, então, e colocar essa célula num ambiente hiperosmótico, né, com alta osmolaridade, qual é a tendência natural do movimento de água? A água ela vai sair das nossas células, certo? E a célula vai, consequentemente, diminuir de volume. Então, o que vai estar acontecendo nesse momento, né? O principal íon, né, o mais abundante que nós encontramos dentro da célula, é o próprio potássio. E quando a água ela começa a sair, então, esse fluxo para fora, as concentrações de potássio elas ficam ainda maiores. Resultado, a tendência normal do potássio de sair, ela acaba aumentando. Então, o potássio ele vaza também para fora a partir de canais vazantes. O resultado final é que aumentos de osmolaridade vão causar também aumentos da saída do potássio. Então, a concentração sérica de potássio aumenta, o que seria o oposto na situação de diminuição de osmolaridade, onde a gente vai ter uma queda, então, na concentração sérica do potássio. Outras situações importantes, lise celular, por exemplo, né? Então, tem uma membrana, né, sofrendo uma ruptura. E, mais uma vez, como o potássio ele é o principal íon dentro da nossa célula, lise celular leva, especialmente quando essa lise ocorrer em um grupo grande de células, né, nós vamos ter aumentos nas concentrações séricas de potássio. Okay? Uma outra situação que pode gerar também elevação na concentração de potássio é o exercício físico, especialmente, né, de mais alta intensidade. Por que isso pode acontecer? Basicamente, né, as nossas células, imagina uma massa muscular toda fazendo exercício, né, o tecido muscular ele realmente compõe, né, o maior tecido que nós vamos ter no indivíduo. Então, conforme o indivíduo ele faz exercício, ele contrai e relaxa essa musculatura. Isso depende muito do que? Despolarização e repolarização das membranas. Então, o processo de repolarização, por exemplo, ele induz uma grande quantidade de saída de potássio. E, eventualmente, esse potássio que está sendo liberado pode, então, acabar determinando, né, em aumentos significativos dessa calemia, né, daí induzir uma hipercalemia. Isso geralmente não vai acontecer porque nós temos um mecanismo bastante importante de tamponamento no exercício. Então, conforme eu vou fazendo exercício, uma das principais alterações que nós temos, né, é a liberação de catecolaminas. Nós temos uma ativação simpática importante. E nós acabamos de ver na aula que a adrenalina, especialmente via receptores beta, né, estimula a bomba de sódio de potássio, estimula a captação do potássio. Então, geralmente, durante o exercício, apesar de eu ter uma tendência aí de aumentar as concentrações séricas de potássio, eu vou ter bastante catecolaminas tentando tamponar o tempo inteiro esse potássio extracelular. Então, veja que nós temos mecanismos, né, que vão
facilitar então, né, e diminuir a concentração extracelular de potássio, insulina, aldosterona, estimulação beta-adrenérgica, como a gente viu, né, todos dividindo um mecanismo de estímulo nas bombas de sódio e potássio, e a alcalose, então, né, que seria o oposto do que acontece numa situação de acidose, nós teríamos uma tendência então de diminuir essas concentrações extracelulares de potássio. E fatores opostos, né, que vão aumentar a concentração de potássio, que de novo, né, bom, diabetes, porque eu tenho deficiência ou resistência à insulina, deficiência de aldosterona ou bloqueio beta-adrenérgico. Indivíduos que fazem uso, né, de beta-bloqueadores têm uma tendência aumentada de ter hipercalemia. Lise celular, como eu acabei de descrever para vocês, exercício, especialmente de alta intensidade, embora isso possa ser tamponado pelas catecolaminas, e, claro, aumentos de osmolaridade. Então, tudo isso a gente acabou de ver e está resumido aqui nessa tabela. E existem outros fatores, além desses fatores fisiológicos, aqui, né, como é o caso de fatores patofisiológicos, né, como o equilíbrio do ácido básico, osmolaridade modificada, lise celular, exercício, embora não possam ser a todo momento considerados, no caso do exercício, como patofisiológicos, né, mas eles estão classificados aqui como possíveis influenciadores aí que podem causar distúrbios na homeostase do potássio. E drogas que podem induzir a hipercalemia, como é o caso de suplementos ricos em potássio, obviamente. Inibidores da enzima conversora da angiotensina, por quê? Porque ao bloquear essa enzima, eu bloqueio também a liberação e o estímulo para a produção de aldosterona. Então, consequentemente, sem a aldosterona, eu tenho uma tendência natural, então, de elevar essas concentrações séricas de potássio, já que a aldosterona é um importante estimulador da secreção do potássio nas células principais. Diuréticos poupadores de potássio, que vão atuar também nas células principais, bloqueando a ação da aldosterona, bloqueando aqueles canais, né, os ENaCs, que vão então captar inibem, né, basicamente a captação de sódio e, consequentemente, a eliminação do potássio. E, finalmente, a heparina, que é um anticoagulante, que também pode exercer uma ação de redução na liberação de aldosterona. Então, isso pode levar o indivíduo ao desenvolvimento de hipercalemia. Como é que o rim, então, né, agora que a gente viu esse controle rápido, como é que o rim ele vai manejar esse potássio? Então, quando a gente olha para essa figura, o que a gente percebe? Né? Eu tenho uma situação onde eu tenho a homeostase do potássio, concentrações de potássio normal, ou entrada de potássio elevada, né, por exemplo, na nossa dieta, ou a outra situação oposta, né, depressão de potássio, menos potássio sendo administrado no organismo. Observem que, tanto quando eu tenho depressão, quanto eu tenho ou a situação normal ou aumento na concentração de potássio, túbulo proximal, segmento espesso da alça de Henle, não participam de forma significativa na homeostase do potássio do ponto de vista renal. Certo? Observem que, mesmo que eu mude o balanço do potássio, eles continuam basicamente fazendo as mesmas captações, as mesmas reabsorções. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que, de fato, o manejo do potássio pelo rim vai acontecer lá no final do nosso néfron, pelas células lá do túbulo distal mais finais, né, juntamente com as células do ducto coletor. Essas sim podem modular, né, o nosso potássio no rim. Especialmente porque nós temos aqui, né, as nossas células principais, que podem então secretar potássio quando necessário. Então o controle vai ser feito na parte final do nosso néfron, pelo túbulo distal, ducto coletor. Isso fica muito claro aqui nessa figura, né? Vocês têm aqui o túbulo proximal e o segmento espesso da alça de Henle, são responsáveis, eles participam na homeostase do potássio, mas basicamente o processo de reabsorção aqui e aqui são passivos. Eles seguem muito, né, os processos aí de reabsorção de íons que vão acontecer, especialmente o sódio, nesses segmentos. Agora, no final, onde a gente começa a ter as células principais, é que nós temos uma secreção, então uma modificação que pode ser feita de forma mais controlada, de forma mais ativa, certo? E que vai, consequentemente, levar em consideração as concentrações séricas do potássio no organismo. Então aqui vocês podem ver exatamente isso. Olha, túbulo proximal, independente se a concentração de potássio estiver normal, baixo ou alta, ele não muda em absolutamente nada
do controle do potássio. Ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. No entanto, nos segmentos finais, então túbulo distal e ducto coletor, aí sim, olha o que vai acontecer. Se eu tiver a concentração de potássio baixo, o que eu vou fazer? Eu basicamente vou estimular, né, que eu vou um processo aí de reabsorção desse potássio, né, se ela estiver abaixo, né, nesse caso aqui vocês podem observar isso, olha lá, abaixo, né, vocês vão ter esse efeito, eu vou diminuir essa secreção do potássio para tentar conservar e retornar com as concentrações de potássio para o valor normal. Agora, se elas estiverem normais ou acima, o que vai acontecer? Eu vou ter que basicamente dar um jeito de eliminar esse potássio, certo? Então, veja como a dieta ela vai fazer toda a diferença. As concentrações elas vão ser altamente reguladas nesses segmentos finais do nosso néfron, túbulo distal e ducto coletor. Por quê? Porque nós temos ali as nossas células principais, certo? Cuja principal função é o quê? Secreção do potássio. Só de curiosidade, eu coloco aqui para vocês algo que é bastante utilizado, né, para ver esse balanço do potássio do ponto de vista, né, para identificar se o problema de hiper ou hipocalemia ele é renal ou se ele é extra-renal em algum daqueles eventos de controle que eu falei para vocês, né, com relação aos hormônios. Então, esse gradiente transtubular de potássio ele é bastante utilizado na clínica para entender a homeostase do potássio e onde é que está o problema. Ele é feito, primeiro, né, considerando que, de fato, o local onde o controle do potássio no rim vai ser importante é na parte final, ou seja, né, é quando nós temos aquelas células principais aparecendo lá no final do túbulo distal e no ducto coletor, certo? Então, nessa região aqui é que eu vou ter bastante controle do potássio. Aqui no ducto coletor medular, a parte mais interna da medula tem uma responsabilidade menor, uma participação menor. Então, o principal local de controle mesmo do equilíbrio do potássio no nosso rim é túbulo distal, na porção então mais final, e no nosso ducto coletor, certo? Antes de entrar profundamente lá na nossa medula. Então, esse tipo de teste que se faz, né, basicamente necessita do que? Um cálculo que se faz considerando concentração de potássio na urina, concentração de potássio no sangue, né, e osmolaridade do sangue e da urina. Em especial, a osmolaridade ela é importante porque para esse teste ser considerado, né, para a gente conseguir fazer esse cálculo, nós temos que ter uma osmolaridade da urina aí abaixo de 300 miliosmol, certo? Para que esse cálculo ele possa ser feito, né, de maneira mais precisa. Bom, de qualquer maneira, tendo esses resultados aqui, né, concentrações séricas de urina de potássio e osmolaridade, é possível então calcular esse valor e predizer qual é o problema, né, que está causando ou um aumento ou diminuição da concentração de potássio. Então, a primeira coisa que se faz, né, bom, se mede concentração sérica de potássio. Se ela está alta, né, nós temos aí uma hipercalemia, ou se ela está baixa, nós temos aí uma hipocalemia. Então, para identificar primeiro o problema, se verifica, né, no plasma as concentrações de potássio. Depois disso, se calcula então esse gradiente transtubular de potássio. E aí a gente consegue então identificar onde é que é o problema baseado no resultado. Então, por exemplo, se eu tenho uma concentração sérica baixa de potássio, eu estou em hipocalemia. Eu calculo esse gradiente transtubular de potássio para ver se o problema é no rim. E o que acontece? Se esse valor der inferior a 3, se sim, o que é o problema? Ele se encontra fora do rim. Então, o problema na homeostase do potássio está fora do rim. E o rim aparentemente não apresenta nenhum problema, certo? Então, se esse valor aqui ele for diferente, né, desse observado, então, se não, o problema vai ser renal. A mesma coisa para hipercalemia. Então, hipercalemia, o indivíduo vai lá, ele calcula esse gradiente transtubular de potássio. Se esse valor for maior do que 6, o que acontece? Bom, o problema dessa hipercalemia é fora do rim, o rim está funcionando normal. Se esse valor não for, então, acima de 6, o que acontece? Significa que o problema possivelmente é algum distúrbio renal que não está dando conta, então, de eliminar o excesso de potássio. Então, é apenas de curiosidade para mostrar
né, como isso pode ser calculado. Aqui você tem várias situações, né, de hipo ou de hipercalemia que pode ter causa extra-renal ou renal. E isso é feito então baseado nas concentrações séricas do potássio e nesse cálculo que se faz aqui do gradiente transtubular do potássio, certo? Nós não vamos discutir todas essas causas, era mais de curiosidade mesmo, para mostrar para vocês que é possível, facilmente possível, de descobrir, né, de se estudar em cada paciente qual é o problema que está causando a hiper ou a hipocalemia. Bom, nós vamos então estudar agora como que o rim de fato consegue controlar as concentrações séricas de potássio. Inicialmente, nós temos que lembrar que o principal local de controle da homeostase do potássio são as nossas células principais. E aqui ela está sendo representada, né? De um lado, bomba de sódio e potássio. Então nós temos então a criação, né, de um gradiente favorável para a entrada e a absorção do sódio. No lado apical nós vamos ter aqueles canais, os ENaCs, né, que vão favorecer então a entrada de sódio, e depois então a reabsorção final para o sangue. Enquanto que nós temos então um aumento da concentração de potássio, que vai ser mediado pela bomba de sódio e potássio. E aqui nós temos um outro canal, que é o RONC, que vai possibilitar então a nossa secreção de potássio por parte das células principais. Lembrando que aqui nós temos então mecanismos reguladores que podem favorecer tanto a reabsorção de sódio como secreção de potássio, certo? Um desses mecanismos mais importantes nós já estudamos, que é a própria presença da aldosterona. Um outro local que pode ser controlador também, né, é nas nossas células intercalares. Porque nas células intercalares nós vamos encontrar um transportador, né, transporte ativo, que faz secreção de hidrogênio, uma célula que participa, né, do processo do controle do pH, especialmente em acidose, mas que também pode então reabsorver potássio, certo? Embora o principal local de fato vai ser nas nossas células principais, né, nós temos então uma pequena participação aqui dessas células intercalares no processo de manutenção da homeostase do potássio. Então, como é que vai funcionar o controle, né, das concentrações séricas de potássio aqui no rim? Primeiro, como eu acabei de falar para vocês, a aldosterona tem um papel fundamental, porque é um hormônio que vai estimular a bomba de sódio e potássio, estimular a quantidade de canais para o sódio e também de canais para o potássio, que aumentam a sua secreção. Certo? A aldosterona é um hormônio que a gente já estudou. No entanto, é interessante a gente perceber que só o fato de nós termos um processo aí de hipercalemia, um aumento na concentração de potássio, já facilita muito o próprio processo de secreção por parte das células principais. Então aqui vocês têm, olha ali a representação então, da quantidade plasmática de potássio aumentando, né? E aqui a secreção no rim desse potássio. O que a gente observa? Que quanto maior for a concentração plasmática de potássio, maior vai ser a secreção do potássio pelo rim. Por que isso acontece? De uma maneira muito simples, né? Eu falei para vocês que a gente sempre tem que olhar para os nossos transportadores, as nossas bombas, enfim, sempre pensando e associando eles como enzimas. Ou seja, eles dependem de substratos. E esses substratos, nesse caso, são os nossos íons. Então, se eu estou aumentando a concentração, né, sérica, plasmática aqui de potássio, eu estou alimentando, de certa forma, a minha bomba de sódio de potássio. Então, eu estou oferecendo mais potássio e a bomba de sódio de potássio, então, transfere esse potássio para dentro da célula. E isso facilita a sua eliminação do outro lado da membrana apical. Certo? Então, o próprio aumento da concentração plasmática favorece essa eliminação. E, claro, aumentos na concentração plasmática de potássio, como a gente já estudou, imediatamente também causam estímulos para a liberação de aldosterona. Então, nós vamos ter dois estímulos importantes. Então, conforme a gente aumenta a concentração plasmática de potássio, essa própria concentração estimula a secreção, mas ela também estimula a liberação de aldosterona. E eu vou ter esses processos, então, sendo intensificados. Certo? A aldosterona aumentando de forma direta, né, a atividade e a expressão da bomba de sódio e potássio, dos transportadores, dos canais de sódio e também dos canais dos RONCs para a secreção do potássio. Então, esse sistema ele vai melhorar a eliminação do potássio por parte da célula principal, tanto pela oferta de substrato para a bomba de sódio e potássio, no caso, simplesmente pela elevação sérica do potássio,
mas também pela ação da aldosterona, que vai aumentar a bomba de potássio, também os RONCs e os ENaCs, facilitando reabsorção de sódio e secreção de potássio. Então aqui a gente consegue enxergar isso claramente nesse gráfico, né? Mostrando a secreção do potássio, né? E sua relação com a concentração plasmática de aldosterona em duas situações. Uma que a gente tem menos potássio, 5 miliequivalentes, e outra que a gente tem mais potássio, 7 miliequivalentes por litro. Notem que só o fato de eu aumentar a concentração de aldosterona, eu vou eliminar mais potássio. Se a concentração de potássio estiver aumentada, veja que essa eliminação ela ainda é mais intensificada. Então essas duas coisas se fortalecem, certo? Aumento na concentração de potássio estimula tanto a sua eliminação direta, quanto a eliminação indireta pela aldosterona. Então um exemplo, né? Aumento de ingestão de potássio, que pode acontecer mesmo quando a gente ingere uma refeição, geralmente tem bastante potássio nas nossas refeições, imediatamente a concentração de potássio ela vai aumentar. Nós temos aqueles mecanismos rápidos de tamponamento, é claro, né, como a insulina, que vai atuar de forma direta para remover esse potássio do meio extracelular, mas no que concerne ao nosso rim, o que nós vamos ter? Aumento da liberação de aldosterona. A aldosterona vai estimular a secreção de potássio pelas células principais. Que mais? A própria elevação da concentração de plasmática de potássio vai estimular a bomba de potássio a eliminar mais potássio. Então nós vamos ter no final aqui eliminação da excreção de potássio e o retorno à homeostase. Se nós temos esse sistema funcionando de forma plena, assim como a gente viu, né, para o manejo do sódio, se a gente tem o sistema, né, o controle renina, angiotensina, aldosterona e sede, por exemplo, né, a gente não tem problema para o manejo do sódio. A mesma coisa para o potássio. Se eu tenho o sistema de aldosterona funcionando de forma plena, a gente consegue manter, mesmo diante de grandes flutuações do potássio que possam acontecer, como por exemplo na refeição, a gente consegue manter, né, relativamente constante dentro daquela faixa fisiológica o potássio. Mas se esse sistema é bloqueado, a gente perde completamente esse controle. E aí nós podemos ter então situações em que qualquer pequeno aumento na ingestão de potássio pode causar então hipercalemia. Uma coisa interessante quando a gente fala do manejo do potássio no rim é que nós temos, claro, um efeito crônico quando a gente pensa na aldosterona, né, que vai eliminar mais potássio. Um efeito agudo, ou seja, nas primeiras horas que nós temos aí a secreção de aldosterona, ela de fato não consegue nas primeiras horas aumentar de forma significativa a secreção de potássio. Cronicamente sim, né, porque ela vai desenvolver todos aqueles efeitos que a gente viu, né, especialmente lá na célula principal, aumentando bomba de potássio e secreção de potássio. No entanto, de forma aguda, como a aldosterona ela acaba intensificando muito a reabsorção de sódio, o que acaba acontecendo, né? O sódio vai sendo reabsorvido, a água vai sendo reabsorvida e vai acompanhando o sódio, e isso vai fazer com que o fluxo tubular, o fluxo que está passando pelo lúmen, né, ele acabe diminuindo. E nós vamos ver daqui a pouco que reduções de fluxo tubular acabam impedindo, né, ou diminuindo a secreção do potássio, porque essas diminuições de fluxo acabam causando acúmulos momentâneos de potássio, o que basicamente vai se contrapor ao processo de secreção por parte das células principais, certo? Eu já vou explicar esse fenômeno para vocês. Então, novamente aqui, olha lá, novamente a nossa célula principal, né? O que está acontecendo? Geralmente eu vou ter um estímulo que vai aumentar a secreção de potássio, correto? Sim. Só que eu tenho aqui um fluxo tubular, o líquido está passando por dentro desse tubo. E a velocidade com que ele passa pode determinar se eu vou ter mais ou menos secreção. Como é que funciona isso, né? Esse fluxo tubular? Basicamente, né, se eu tiver uma secreção de potássio aqui, esse potássio então está sendo secretado para a luz e ele vai se acumular aqui. Se o fluxo for baixo, a tendência desse potássio ficar mais tempo aqui no lúmen é maior. Resultado, se começar a aumentar a concentração de potássio aqui, eu vou começar a me opor à saída do potássio pela célula principal. Então eu vou diminuir
a eliminação de potássio quando o fluxo tubular for baixo. Se o fluxo tubular for maior, se ele for aumentado, intensificado, basicamente esse fluxo aqui, ó, esse líquido vai passar mais rápido. Então o potássio ele não consegue se acumular, ele vai ser levado embora com esse fluxo. Então as concentrações no lúmen vão sempre ser mantidas baixas. Resultado, eu sempre vou ter menos aqui e eu vou facilitar o processo de secreção. Então, o fluxo tubular ele é fundamental porque ele controla a concentração tubular de potássio. Se a concentração tubular de potássio aumentar, porque o fluxo ele é baixo, eu vou diminuir a secreção do potássio. Se o fluxo tubular aumentar, o que vai acontecer com a concentração tubular? Ela vai diminuir e, consequentemente, eu vou conseguir eliminar mais potássio. Certo? Então, tem uma relação muito importante aí em relação, né, do fluxo tubular com a secreção do potássio. Por isso que o exemplo que eu dei anteriormente para vocês, né, ele explicava, o que eu disse no exemplo anterior? Secreção aguda da aldosterona não vai causar modificações importantes de secreção do potássio. Por quê? Porque conforme a aldosterona ela age, por mais que ela tente aumentar a eliminação do potássio, ela faz com que o sódio seja muito reabsorvido. E aí a água pode ser reabsorvida junto com o sódio e o fluxo tubular ele vai diminuir. O que a gente viu? Fluxo tubular diminuído aumenta as concentrações tubulares de potássio, o que vai desfavorecer a sua secreção. Então, no início, a aldosterona não vai ter efeitos significativos na secreção do potássio. Cronicamente, nas próximas horas, dias, se ela permanecer elevada, o efeito final da aldosterona vai permanecer, porque ela vai estimular muito a expressão e a atividade da bomba de sódio e potássio e desses canais aqui de sódio e de potássio, além de restabelecer o fluxo tubular. Tem muitas coisas que podem modificar facilmente na nossa dieta, né? E que se essas coisas de fato mudassem muito o nosso controle da homeostase do potássio, seria muito difícil de conseguir manter o potássio dentro daqueles limites estreitos que eu falei para vocês. Por exemplo, a todo momento nós temos uma mudança, né, de sódio na dieta, né? E de forma interessante, mudanças rápidas, né, na ingestão de sódio, ou muito pouco sódio, não causam mudanças significativas na homeostase do potássio. Por quê? Veja bem esse exemplo. Aumento na ingestão de sódio, né, vai fazer o quê? Primeiro, sódio, né, acúmulo de sódio. Basicamente, nós temos uma tendência também de manter o quê? Um acúmulo de água, certo? Então, nós aumentamos os volumes corporais. E esse aumento de volume está diretamente relacionado com aumentos de pressão. Se eu aumentar o volume, o que nós aprendemos, né? Nós vamos desligar todo aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, a aldosterona ela vai ser diminuída. Só o fato de eu diminuir a aldosterona vai implicar de forma direta no quê? Uma diminuição da secreção de potássio, certo? Por outro lado, esse aumento na ingestão de sódio pode fazer o quê? Eu estou desligando os sistemas de reabsorção de sódio, certo? Esse, por consequência, vai reduzir a reabsorção de sódio no nosso néfron, especialmente lá no túbulo proximal. Esse aumento na ingestão de sódio, que vem juntamente com o líquido, vai favorecer um fluxo aumentado, porque eu vou filtrar mais, eu vou aumentar o fluxo tubular, e a gente acabou de ver, né? Fluxo tubular aumentado faz o quê com a concentração tubular de potássio? Diminui a concentração de potássio. Resultado, isso favorece a secreção do potássio. Então, eu tenho estímulos aumentando a secreção de potássio, mas eu tenho estímulos diminuindo essa secreção. E o resultado é que mudanças de sódio na nossa dieta não vão causar mudanças significativas na nossa secreção de potássio. Outras alterações importantes aqui, só para deixar claro isso, né? Então, vocês têm aqui secreção de potássio e o fluxo tubular. Olha lá, conforme a gente aumenta o fluxo tubular, nós aumentamos a secreção do potássio. E aí, claro, que isso vai depender também das concentrações plasmáticas do potássio. Se ela for baixa, porque tem pouco potássio na nossa dieta, então essa secreção vai ser menor. Se ela for maior, consequentemente a secreção também vai ser maior.
Mas notem como é importante o fluxo tubular sendo determinante na secreção do potássio. Quanto maior é o fluxo, basicamente, maior vai ser a secreção. Quanto menor for o fluxo, menor vai ser a secreção. Por quê? Porque ele controla a concentração do potássio tubular. Uma outra situação muito comum, né, são as nossas variações aí de osmolaridade e de volume. Por exemplo, né, quando a gente tem uma situação de modificação osmótica, né, hiperosmolaridade, onde a gente libera bastante o ADH, será que modificações de ADH vão determinar também modificações do potássio? E esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês mostra muito claramente que não é o caso. Então, por exemplo, né, se eu tiver, aqui eu tenho duas situações, diurese, então quando é que eu vou ter diurese? Quando as concentrações de ADH vão ser mais baixas, né? Antidiurese, quando as concentrações de ADH são altas. Então, por exemplo, né, a todo momento eu vou tomar água ou eu vou estar no estado desidratado, isso rapidamente muda muito o nosso estado de hidratação e, consequentemente, a diurese. Então, no primeiro exemplo, aqui eu tenho diurese, né? Eu bebi muita água. O que vai acontecer nessa situação? Primeiro, eu vou ter um grande volume aumentado, então o fluxo urinário ele vai aumentar. O que a gente acabou de ver? Fluxo urinário aumentado faz com que as concentrações tubulares de potássio fiquem diminuídas, o que facilita a secreção do potássio. Isso então está estimulando a secreção. Por outro lado, quando eu tenho essa situação, eu vou diminuir a secreção do ADH. E o ADH tem um papel importante, porque o ADH, de certa forma, ele estimula a reabsorção de sódio em alguns segmentos do nosso néfron, consequentemente estimula a bomba de sódio e potássio e facilita a secreção do potássio. Como ele está em baixas concentrações, nessa situação de diurese, o que vai acontecer? Eu vou reduzir a secreção do potássio. Resultado, eu tenho um fator que estimula e um fator que inibe. E o resultado final é que eu vou manter constante o balanço do potássio em uma situação de diurese. Se eu estiver fazendo antidiurese, estado de desidratação, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter um fluxo urinário menor. Então, o fluxo tubular ele cai, a concentração tubular de potássio sobe e isso se opõe à secreção do potássio. Por outro lado, na situação de antidiurese, níveis de ADH vão estar elevados. Nível elevado de ADH favorece a reabsorção de sódio e também favorece a secreção do potássio. Então, novamente, eu tenho uma situação em que eu tenho inibição dessa secreção e estímulo para essa secreção. Logo, o balanço do potássio vai ser mantido relativamente constante. E, finalmente, uma situação de acidose também pode modificar como o rim vai fazer o balanço do potássio. Nós já vimos, né, que uma acidose no ambiente extracelular rapidamente promove também modificações importantes do potássio, certo? E agora a gente está falando especificamente do manejo do rim, certo? Então aqui é o manejo renal do controle do potássio, modulado por acidose ou alcalose, certo? Então, primeiramente, o que eu mostro para vocês? Que em uma situação de acidose, o rim ele vai diminuir a secreção do potássio, enquanto que em uma situação de alcalose, ele vai aumentar a secreção do potássio, certo? No entanto, é interessante ressaltar que essa alteração ela vai ocorrer e vai seguir esse padrão nas primeiras horas que se segue, né, dessa acidose ou dessa alcalose, certo? Porque cronicamente isso vai mudar. Então, novamente, de forma aguda, uma acidose leva à diminuição da secreção de potássio. Por quê? Porque basicamente essa acidose ela vai resultar aqui, ó, nesse bloqueio, na redução da atividade da bomba de sódio e potássio. Resultado, então se eu estou diminuindo a bomba de sódio e potássio, eu estou reduzindo todo esse fluxo aqui para a eliminação do potássio. Então eu diminuo a secreção. E nesse caso eu tenho uma tendência, pelo menos nessas primeiras horas da acidose, do rim diminuindo a secreção, as concentrações no plasma do potássio vão aumentar. Com o passar das horas, nós vamos ver uma modificação desse comportamento, certo? Onde, cronicamente, uma acidose vai fazer o efeito oposto da aguda. Cronicamente, ela vai aumentar a secreção do potássio. E o oposto para a alcalose. Aí a pergunta é, por que essa diferença de forma aguda para a forma crônica, né?
Então é importante a gente lembrar o que aconteceu agudamente para entender o que vai acontecer de forma crônica. Então, nessa acidose metabólica, o que aconteceu de forma aguda, né? Bom, a gente viu que as células principais, elas tiveram suas bombas de sódio e potássio inibidas, o que causou em que? Diminuição da entrada de potássio para essa célula e, consequentemente, diminuição da saída para a membrana apical desse potássio. Então, eu diminuí a secreção do potássio, foi o que a gente viu a acidose aguda fazer. Então, o que está acontecendo? Se o rim está diminuindo a sua secreção, as concentrações plasmáticas têm uma tendência de aumentar. Ora, a gente já aprendeu na aula de hoje que a elevação do potássio é um estímulo muito importante para quê? Para aumentar a liberação de aldosterona, que vai promover o quê? Aumento da secreção do potássio, mediado por estímulo na bomba de sódio de potássio e a inserção daqueles canais, os RONCs, na membrana apical. Resultado, eu crio um gradiente favorável para a eliminação, para a secreção do potássio, e eu vou excretar mais potássio na urina. Por outro lado, além dessa concentração elevada de aldosterona, o que pode acontecer, né? Cronicamente, eu vou atingir diversas células, a acidose vai atingir diversas células. Por exemplo, né, lá no início da aula, a gente viu que uma acidose ela tem que ser rapidamente tamponada. Basicamente, tem um fluxo de íons de hidrogênio para dentro da nossa célula, que vai ser tamponado então por proteínas, certo? Esse hidrogênio vai ser tamponado. Só que essa mudança de pH bloqueia também, né, bombas que vão causar reabsorção de potássio, como é o caso da bomba de sódio de potássio, e outros transportadores, como sódio, potássio, 2-cloretos, que eu mostrei para vocês. Resultado, aquela troca, né, de hidrogênio e potássio, ela vai mudar, ela vai aumentar. Eu vou ter aumento da entrada do hidrogênio e saída desse potássio, certo? Então, o que vai estar basicamente acontecendo aqui, né? Se esse potássio ele estiver saindo, eu vou ter aumento na concentração sérica de potássio, que vai aumentar o estímulo para a liberação de aldosterona e todo esse mecanismo que a gente acabou de ver. O outro ponto importante é que o principal local no nosso rim que faz absorção, porque tem uma atividade metabólica muito grande, é o túbulo proximal. Se eu tiver a manutenção de uma acidose crônica, né, o que vai acabar acontecendo? Bom, se eu estou bloqueando transportadores, como é o caso da bomba de sódio de potássio, todo o gradiente que favorece a reabsorção de sódio e outros íons, ele diminui. Então, o túbulo proximal passa a reabsorver menos sódio. Só que se o sódio for menos reabsorvido, eu também não vou reabsorver a água. Então, tudo isso fica dentro do túbulo. O que acontece? Eu aumento o fluxo tubular. E a gente aprendeu o quê? Que se eu aumento o fluxo tubular, eu diminuo a tendência desse potássio ficar dentro do tubo. Então, eu vou diminuir as concentrações tubulares de potássio, que é um evento que favorece a secreção do potássio. E o evento final da acidose crônica é o quê? Aumentar a eliminação do potássio. Então, vejam que a acidose ela vai ter um efeito muito importante nas concentrações de potássio, mas que isso depende muito do tempo de duração dessa acidose. Se ela é mais aguda, que favorece, no caso, né, que diminui a secreção do potássio, e se ela é mais crônica, onde eu vou ter, então, um evento final que leva a aumento da secreção do potássio. Então, esse íon é um íon fundamental para ser controlado, e o controle final ele vai ser feito aqui no nosso rim. Essa era a nossa aula de hoje. Bom estudo a todos. Até a próxima aula.